Olá, amigos do canal Tática Didática. Olá, torcedor palmeirense. Tudo bem com vocês? Aqui é o André e hoje eu apresentarei um vídeo bem bacana para vocês sobre Rafael Veiga, que, na minha opinião, foi o melhor jogador do Palmeiras na temporada de 2021. Quem diria, né? O Veiga, que sempre foi tão inconsistente, foi sempre tão questionado pela torcida do Palmeiras, e desde a chegada do Abel, o futebol dele é, explodiu, né? Ele fez uma ótima reta final da temporada de 2020, né? No início do ano de 2021, e a temporada de 2021 inteira aí bem consistente, muito decisivo nos jogos importantes, sempre aparecendo bem. E a gente vai analisar aqui por que o Veiga conseguiu chegar nesse patamar, né, de protagonista do clube nesse ano de 2021. Vamos lá. Então, o Veiga, nessa temporada de 2021, ele fez 54 jogos, 18 gols, 4 assistências, né? E os principais pontos positivos que eu ressalto dele é a leitura de jogo para identificar espaços vazios, finalização forte, precisa e capacidade física. Eu vou apresentar alguns exemplos aqui de lances dele para ressaltar esses três aspectos, né? Mas antes, vamos mostrar aqui o mapa de calor dele. A gente pode ver que ele cai mais pelo lado direito do campo, né? Principalmente quando o Palmeiras tem a bola, tem a posse de bola no meio de campo, ele geralmente cai por esse setor, mas de maneira geral ele atua em todos os lados do campo, né? Não guarda tanto posição, principalmente quando o Palmeiras chega no último terço, né? Finaliza muito da entrada da área, pela parte esquerda, pela direita. Então é um jogador que preenche bem o meio de campo. O primeiro exemplo que a gente vai pegar aqui é justamente o jogo mais importante, né? A final contra o Flamengo. E esse é o lance do primeiro gol. A gente vê que o lance começa lá na direita e o Veiga está bem longe do lance, né? Ele está aqui no meio de campo, atrás dos dois volantes, né? Entre os volantes e a linha de defesa do Flamengo. E não por acaso que ele está aqui. Isso é algo que é pedido pelo Abel. É o entendimento do jogador na hora do jogo ali, saber se posicionar. E a gente vai ver como vai ser importante essa movimentação, esse posicionamento dele, né? Como ele vai explorar as costas dos volantes e fazer o gol do Palmeiras. Então, o lançamento pela direita e o Veiga, ele identifica bem o espaço vazio e a gente vai ver como ele ataca o espaço e finaliza bem da entrada da área. Esse é o padrão Rafael Veiga de fazer gol, né? Da entrada da área, de primeira e com chutes fortes e precisos. Basicamente, a gente pode ficar horas mostrando gols do Veiga assim. A gente vai mostrar alguns exemplos para demonstrar melhor isso daqui. Então, no jogo contra o Flamengo mesmo, logo após o primeiro gol, já tem esse lance que ele ataca de novo aqui a entrada da área, os volantes ficam atrás dele, não conseguem chegar para marcar, e aqui no caso do Dudu tenta o cruzamento para o Rony e não faz o passe pelo meio. Mas também é mais uma jogada que a gente pode ver que o Veiga atacaria esse espaço e se apresenta para finalizar, né? Esse é um lance contra o Grêmio. Mais uma vez, o Veiga identifica bem o espaço aberto, né? Gerado pela movimentação do Rony. Então, isso tudo é trabalhado pelo Abel. São esses aspectos do jogo, do trabalho do Abel, do sistema que o Abel implanta, que beneficia o Veiga. O ataque do Palmeiras é um ataque que se movimenta muito, né? Que abre muitos espaços para os meias de trás. E o Veiga sabe utilizar esse espaço, né? Então, assim que o Rony se movimenta e leva o zagueiro com ele e abre o espaço, o Veiga já se apresenta aqui na entrada da área para receber essa bola, né? E finaliza cruzado no canto esquerdo do goleiro. A gente vai ver também essa finalização. Já gerou alguns gols, é muito difícil para o goleiro defender, né? Esse é um lance contra o Corinthians.
foi no começo de 2021, ainda pelo Brasileiro de 2020, né? Mas eu peguei esse exemplo aqui porque, para mim, ele é nítido do que é o Veiga, né? Do entendimento da leitura tática do Veiga, da leitura dos espaços que ele tem. Então, aqui a bola está com o William e o Luiz Adriano se movimenta, levando o zagueiro com ele e abrindo esse espaço na defesa do Corinthians. E assim que o Luiz Adriano se movimenta, o Veiga já pede a bola e já se movimenta para receber aqui dentro da área do Corinthians. Aqui é o lance para um outro ângulo, para a gente ter uma visão melhor do lance. Ele pedindo a bola para receber aqui, recebe dentro da área, domina e chuta cruzado, e o Cássio não consegue defender. Mais uma vez o chute cruzado, rasteiro no canto esquerdo do goleiro, para fazer o gol para o Palmeiras. Esse é um lance contra o Universitário pela Libertadores. O Rony está aqui com a bola no lado esquerdo da área. E o Veiga, ele vem em velocidade, ele identifica esse espaço aberto na defesa do adversário e vem em velocidade para fazer a finalização. A gente vai ver que ele finaliza marcado, né? É uma disputa com dois adversários do Palmeiras, e mesmo assim ele consegue finalizar muito forte, fazer um lindo gol. Infelizmente a gente não pode usar vídeos, né? Porque o canal pode sofrer algumas represálias, e a gente não consegue mostrar o gol, como foi bonito, né? Como foi o chute do Veiga. E esse é o aspecto dele que mais chama atenção, na verdade, né? Que é o chute dele, o poder de finalização. O Veiga é um jogador que não perde pênaltis pelo Palmeiras. E por que ele não perde pênaltis? Na minha opinião, o principal motivo é pela batida dele, né? O chute que ele tem. É um chute sempre muito forte, firme e muito preciso, né? Então, quando a bola vem tão forte, tão rápida e tem uma precisão muito alta, fica praticamente impossível do goleiro defender. E o Veiga demonstra isso tanto nas batidas de pênalti como nesses gols que ele faz pelo Palmeiras, principalmente quando ele consegue chutar de primeira, que ele vai de encontro à bola, né? E os chutes vão sempre muito fortes. A característica que eu falei do Veiga que eu achava importante, que era a capacidade física, alguns até podem estranhar, porque o Veiga não é um jogador rápido, não é um jogador veloz, né? Mas ele tem algo importante, que ele consegue utilizar esses contra-ataques do Palmeiras, e o Palmeiras usa muito, né? Esse tipo de jogo, de transição. Então ele atravessa o campo todo em velocidade e consegue finalizar com precisão, com força e com qualidade, né? Então muitas vezes os jogadores, essas transições, eles não conseguem finalizar tão bem, né? Não conseguem definir bem a jogada, mas o Veiga, pelo contrário, ele consegue acompanhar, ele atravessa o campo e chega na área adversária e ainda assim consegue finalizar muito bem. A gente vai ver esse lance contra o Atlético Goianiense, a bola com o Everton, né? Ele já vai lançar o Scarpa aqui, e o Veiga aqui pelo meio também já vai correr para o contra-ataque, né? A bola chega aqui, o Rony se movimenta, né? Ele vai abrir o espaço, que vai gerar o espaço aqui na entrada da área para o Veiga finalizar. Aí o Veiga finaliza e de novo, né, no canto esquerdo, rasteiro do goleiro. E nessa vez um contra-ataque, né? Atravessou o campo todo e mesmo assim chegou bem para finalizar com precisão. Outro lance contra o Corinthians no Campeonato Brasileiro, né, no primeiro turno. O Palmeiras recupera a bola aqui no campo de defesa. A gente pode ver o Veiga aqui ajudando na marcação. E vamos ver ele chegando no contra-ataque para finalizar. E esse daqui é um golaço do Veiga também, um chute no ângulo do Cássio. Então ele percorre o campo todo, né? Ele estava lá no setor de defesa ajudando. O Palmeiras recupera a bola, ele vai para o ataque e consegue chegar e finalizar com muita força e muita precisão. Esse é o lance contra o São Paulo, né? No primeiro gol do jogo da volta. O Palmeiras também recupera a bola aqui no campo de defesa e o Veiga parte, acompanha aqui o Zé Rafael, né? Vê o espaço vazio nas costas da defesa do São Paulo, ele vai atacar esse espaço, receber a bola ali na entrada da área, nem domina, né? Bate de primeira de direita,
e bate bem forte, e o Volpi, né, o goleiro de São Paulo, não consegue fazer a defesa. Então, essa característica do Veiga de chegar bem em transição, né, em contra-ataque, e conseguir ainda finalizar muito bem, é algo muito, muito bom para o Palmeiras, muito bom para ele, uma característica muito positiva. Esses são os lances que eu destaquei sobre o Veiga. E assim, o que a gente pode esperar sobre ele para 2022, né? Espero que ele fique no Palmeiras. Tem alguns rumores que vai chegar proposta do futebol lá dos Estados Unidos, mas ele permanecer no Palmeiras, o que dá para ele evoluir no jogo dele para se tornar um jogador ainda mais completo? O que eu gostaria de ver nele, que eu acho que ele pode melhorar, é a capacidade de articular melhor o lance no meio de campo, de acelerar mais o jogo. Às vezes eu sinto que ele prende muito a bola, ele não sabe muito o momento de segurar a bola, de cadenciar o jogo e de acelerar. Então, às vezes eu identifico momentos que é para acelerar, que é para passar de primeira, para fazer o toque rápido e pegar a defesa adversária mais bagunçada, e ele segura um pouco a bola. Então, eu gostaria de ver ele com esse entendimento melhor de quando segurar mais a bola, quando reter mais a bola, driblar o adversário, que é algo que ele está evoluindo também, e quando tocar de primeira e fazer o jogo ganhar velocidade. Outros aspectos do Veiga que algumas pessoas falam, né, aquele passe nas costas do zagueiro, aqueles passes que nem o Valdívia fazia. Isso eu não espero dele, porque não é do jogo dele, ele não faz isso, né? Então eu praticamente nunca vi um lance dele desses passes enfiados assim, em profundidade. Então por isso eu nem espero que ele faça isso, porque não é do jogo dele. Isso que eu destaquei que ele pode melhorar é algo que eu vejo nele que ele tem capacidade de melhorar, né? Então, mas ele já é um jogador muito decisivo para o Palmeiras. Se ele conseguir manter essa consistência, tem tudo para fazer mais um grande ano. O Abel entendendo bem as características dele, ele entendendo o jogo que o Abel gosta de movimentação e entendendo esse espaço para poder finalizar e utilizar a sua melhor característica, que eu acho que é a finalização, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dê seu like aí, curta o vídeo, compartilhe o vídeo com os seus amigos palmeirenses aí, divulgue o nosso trabalho. Aqui no canal Tática Didática a gente faz um trabalho de análise mais profunda do jogo, né? De tentar entender o porquê que as coisas acontecem do jeito que acontecem, né? E tentar explicar isso de uma maneira mais bacana aí para vocês, de fácil entendimento, tá bom? Então é isso, se inscrevam no canal, muito conteúdo bacana de diversos times, e até a próxima. Um forte abraço a todos.